Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero agradecer desde já ao pastor Celso, ao pastor Lorival, pela confiança. Quero agradecer ao pastor Leonardo Cardoso, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que fala sobre ministros são despenseiros de Deus. É a nossa lição número 3. E tem como o textual o capítulo 4, versículo 1, que na minha Bíblia aqui, na corrigida, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Esta é uma lição muito importante. É a lição que o apóstolo está preocupado com que as pessoas vejam, nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. A minha grande preocupação quando olho essa palavra do apóstolo Paulo é porque ele se preocupava com algo que é muito importante, mas muito importante. O apóstolo Paulo está desde o capítulo 1 dessa carta, a primeira carta à igreja de Corinto, está desde o capítulo 1 falando de um mesmo assunto. Ele está insistente, batendo na mesma tecla. E aqui, no nosso textual, ele já diz assim: que os homens nos considerem. Quem são esses nos considerem? Considerar quem? Essa pergunta é muito importante. E ela parece estar sendo respondida aqui no versículo de número 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Esse assunto é o mesmo assunto lá do primeiro capítulo. E o apóstolo está dizendo assim: que todos considerem a mim como ministro de Deus e despenseiro de Cristo, despenseiro dos mistérios de Cristo. Que todos considerem a Pedro como ministro de Deus e despenseiro dos mistérios de Cristo. Que todos considerem a Apolo como ministro de Deus e despenseiro dos mistérios de Cristo. Essa era a tônica. Essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele está falando a mesma coisa. E por que o apóstolo está falando a mesma coisa, insistente nesse assunto? O que é que estava acontecendo lá? Bem, esta carta foi endereçada à igreja em Corinto. Corinto é uma cidade grega. E o problema que estava acontecendo lá era um problema de cultura grega. Em Atos capítulo 17, quando você puder, dê uma lidinha, Atos capítulo 17,
você vai ver que quando Paulo chega à cidade de Atenas, que também é uma cidade grega, ele percebeu que duas escolas filosóficas estavam fazendo muito sucesso. É a escola epicurista, o epicurismo, e a escola do estoicismo. Duas escolas filosóficas fazendo muito sucesso na época de Paulo. Mas o que é que tem por trás de tudo isso? Bem, a filosofia tinha por costume disputar sabedoria. Eles disputavam todos os dias. A Bíblia diz nesse capítulo 17 de Atos que todos os dias havia disputa. Quem era mais inteligente, quem tinha mais conhecimento, quem tinha mais sabedoria do que o outro. Então, as escolas filosóficas, elas não tinham uma cultura de interagir, uma cultura de somar uma com a outra. Uma sabe uma coisa, outra sabe outra, e somar conhecimento. Eles não tinham isso. Eles queriam um suplantar o outro, um mostrar que era mais inteligente do que o outro. Portanto, quem era de uma escola era rival do outro. E as escolas brigaram entre si para conseguir melhores alunos, conseguir mais alunos. Uma escola que ganhasse aquela disputa, os alunos daquela escola são mais inteligentes, têm mais sabedoria, as outras escolas perdiam. E eles viviam assim, essa era a cultura deles. Isso me faz lembrar um texto, que é um texto muito importante, que é a oração que Jesus fez em João, capítulo 17. Jesus dedicou-se a orar por um motivo, e o motivo é para que nós sejamos um. Ele chegou a dizer que se nós formos o mundo crerá que Jesus é o enviado de Deus. Mas se nós não formos nós não vamos conseguir ter êxito nessa mensagem. E aí, logo já vem a pergunta: por que a cultura grega, a filosofia grega, não emplacou na humanidade? Não emplacou por causa disso mesmo. Eles disputavam tanto, um era mais inteligente que o outro, um se mostrava mais inteligente do que o outro, um dizia que estava certo, outro dizia que estava errado, e o povo, olhando aquilo, não acreditou em nada. E quando esses gregos vieram para a igreja, vieram com essa cultura. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele fala que ele não batizou quase ninguém. Deus não chamou o apóstolo Paulo para fazer batismo. Então ele quase não batizou ninguém. Por que o apóstolo Paulo falou de batismo? Esse aí é que era o problema. Isso é que estava causando o maior problema com relação às disputas. Porque eles entendiam o seguinte: o pastor batizador era o pastor orientador. Aquele que foi batizado pelo apóstolo Paulo entendia que só o apóstolo Paulo era o seu orientador. Ele não queria ouvir o apóstolo Pedro, ele não queria ouvir Apolo, ele não queria ouvir mais ninguém. Aquele que tinha sido batizado por Pedro, também da mesma forma. Esse não queria ouvir Apolo, esse não queria ouvir Paulo. Ele só ouvia Pedro. A única pessoa da consideração dele como orientador era Pedro. E também aquele que era batizado por Apolo, só queria ouvir Apolo. Paulo e Pedro, não, esses não. O meu orientador é Apolo. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, assim como no capítulo 17 de João, Jesus dedicou um momento para orar especificamente
sobre essa questão de sermos um, o apóstolo Paulo dedicou do capítulo 1 ao capítulo 4 falando sobre a mesma coisa. Paulo estava preocupado porque a igreja estava formando essas correntes, né? Essas correntes teológicas, essas denominações estavam sendo criadas naquele momento. E isso era muito ruim. Isso seria muito ruim se o apóstolo Paulo não combatesse. Por quê? Vai que a nossa vida, gente, é uma vida que a gente não tem muito domínio sobre muitas coisas. Hoje estamos aqui no Fonseca, né? Quem está morando aqui perto, próximo da igreja, Assembleia de Deus do Fonseca, de onde somos membros, servimos ao Senhor, mas pode ser que alguém, de uma hora para outra, tenha que se mudar, tenha que ir para uma outra cidade. Se tivéssemos a cabeça de um irmão desse lá da igreja de Corinto, nós não vamos para tal lugar não, porque lá nesse tal lugar não tem uma igreja do pastor Celso Brasil. Não vamos para lá não, porque o pastor batizador aqui é quem? É o pastor Celso da Costa Brasil. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tal pessoa tinha dificuldade, não conseguia reconhecer, considerar um outro pastor. E o apóstolo Paulo estava muito certo quando ele disse: não, olha, o que eu falo é a mesma coisa que Apolo fala, é a mesma coisa que Pedro fala. E ele disse no capítulo 1 que nós temos que falar as mesmas coisas. Isso é muito sério. Agora, uma coisa a gente aprende com isso. Ao mesmo tempo em que a gente vê um exagero dos batizados, né? Um exagero, uma consideração exagerada dos batizados. Quem era batizado por Paulo só ouvia Paulo. Quem era batizado por Pedro só ouvia Pedro. Quem era batizado por Apolo só ouvia Apolo. Da mesma forma que a gente vê uma consideração exagerada, nós tiramos também uma lição daí. A lição de considerar o pastor batizador. Acho que hoje nós temos que combater, continuar combatendo o exagero, mas também precisamos combater a falta de consideração. Hoje, quem é o nosso pastor batizador aqui no Ministério do Fonseca? No Ministério da Assembleia de Deus do Fonseca, o pastor batizador é o pastor Celso da Costa Brasil. Ele é o pastor batizador. Aí você pode pensar assim: olha, mas eu nunca vi o pastor Celso nem entrar na água para batizar. Ele é o pastor batizador. Por quê? É ele quem promove, é ele quem promulga e é ele quem assina os cartões de membros da igreja. Ele é o responsável pelo batismo que acontece na igreja. E se você foi batizado aqui no Manancial, ou se você foi batizado lá em Cachoeira de Macacu, o pastor batizador, o seu pastor batizador é o pastor Celso da Costa Brasil. E se ele é o seu pastor batizador, lembre-se que a igreja de Corinto considerava e valorizava até com exagero, até com exagero, o orientador espiritual. E eu peço que você tenha consideração pelo seu pastor batizador. Escuta o pastor Celso. Considere as palavras dele. Considere os ensinamentos dele. Considere os conselhos dele. Considere os pedidos que ele faz. Tá? Traga-o na maior estima. Olha, a estima era tão grande dos batizados
pelo pastor, pelo seu pastor batizador, que eles não aceitaram mais ninguém. E Paulo teve que entrar para tirar esse exagero que estava acontecendo. E eu quero que você entenda isso. O seu pastor batizador é pastor Celso da Costa Brasil. Considere, tá? Considere como o seu orientador espiritual. E a importância desse debate do apóstolo Paulo, ela tem uma relevância muito grande hoje. Porque o problema era simplesmente o batismo. E o problema do batismo continua sendo o mesmo hoje. Glória a Deus, eu sou membro, como os irmãos, da Igreja Assembleia de Deus. Eu vou fazer 49 anos neste ano. E 49 anos que eu vou fazer agora em setembro, todos eles vividos na igreja e todos eles vividos na Igreja Assembleia de Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, o pastor exigir de uma pessoa que chega de uma igreja que foi batizado no batismo de aspersão, como é o batismo da congregacional, por exemplo. Eu nunca vi o pastor da igreja exigir que tal irmão seja batizado de novo. Nunca vi. Eu nunca vi o pastor exigir o batismo de um irmão que vem da metodista, da presbiteriana, que essas igrejas, quando a criança nasce, nós aqui apresentamos a criança e eles lá e batizam logo a criança. Já é um membro da igreja. Eles têm um apreço tão grande por isso que logo batizam a criança e os pais ali naquele batismo, eles fazem um voto de que vão cuidar da fé dessa criança para que se torne um crente. E quando uma pessoa dessa vem para a Assembleia de Deus, eu nunca vi o pastor dizer: você foi batizado como criança, quando foi criança, agora você vai batizado de novo. Eu nunca vi o pastor na Assembleia de Deus desconsiderar o batismo das demais igrejas. Mas, infelizmente, meus irmãos, tem igreja que, se você sair da Assembleia de Deus e for para lá, você vai ter que batizar de novo. Vai ter que se batizar outra vez. Eu conheço pelo menos dois. Um se apaixonou por uma irmã de uma outra denominação e não teve jeito, tinha que casar com ela, era o amor da vida dele. E o pastor falou: aqui você vai ter que batizar de novo. E ele, para não perder a irmãzinha, que não queria sair de lá, a família toda lá, e ele foi para lá, casou de novo, ou batizou de novo. Precisava casar, batizou de novo. Conheço um outro caso de um que foi convidado para ser músico de uma igreja que não era nossa denominação. Aqui você vai ganhar X, se você vier para cá, a gente vai te dar um salário, tal. E ele foi, mas aí o pastor falou assim: olha, só que você vai ter que batizar de novo. E ele teve que batizar de novo para não perder o emprego. Eu fiquei olhando assim, fico pensando assim, gente, a gente errar por falta de conhecimento é uma coisa. Agora, a gente errar porque com a Bíblia na mão, errar sabendo que as Escrituras estão dizendo que não podemos cometer esses erros, que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, gente, ser batizado por mim, ser batizado por Apolo, ser batizado por Pedro é a mesma coisa. Tanto eu, quanto Pedro, quanto Apolo somos ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. Eu fico
pensando como pode isso acontecer ainda em nossos dias. Como pode? Mas acontece, infelizmente. E o apóstolo, preocupado com isso, ele fez questão de mostrar, fez questão de enfatizar. Nós somos as mesmas, nós somos o mesmo exército, nós somos da mesma equipe, nós somos do mesmo Deus. Nós somos ministros de Deus e somos despenseiros dos mistérios de Deus. Havia diferença entre Pedro e Apolo? Havia diferença? Havia, claro que havia diferença. Olha, imagine, a Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente, um pastor, um pregador eloquente. Imagine que Apolo viesse pregar na igreja, no culto de sexta-feira, uma conferência missionária, vem o Apolo, vai pregar na sexta-feira. E Apolo, que era eloquente, avivado, chega na igreja: meus irmãos, nesta noite o poder de Deus vai cair aqui e você vai ver. Quem não quer um negócio desse fantástico? Aí, no sábado, vem o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro já era um nome mais rude, mais sisudo. Aí ele vem pregar: irmão, cuidado com a vida, cuidado, porque Deus não é brincadeira. A coisa do evangelho é séria, irmão. Opa, já pegou pesado. Aí deixou as pessoas assustadas. Algumas pessoas já ficaram meio assustadas. Mas essa é a pregação do apóstolo Pedro. Dura, firme. Aí no domingo vem o pastor, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vem, erudito do jeito que ele era, diz: irmãos, tudo isso aqui que está escrito aqui é a mesma coisa que está lá em Gênesis. E dá um passeio lá em Gênesis, dá um passeio nos Salmos, dá um passeio nos profetas, explica a Bíblia toda, naquele contexto todo. Teve gente até que caiu lá no terceiro andar, cochilou, caiu. De tão grande que era a pregação, tão minuciosa, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com o ensino. E o apóstolo Paulo, esse homem, o doutor nas Escrituras, ele teve o cuidado de dizer: o que eu digo de forma erudita, Apolo diz de forma avivada, e o Pedro diz de forma sisuda. Ele diz a mesma coisa. Nós fazemos o mesmo trabalho. Gente, isso é a coisa mais linda. Isso é a coisa mais linda. E eu gostaria de ver ainda que as igrejas se considerassem, que a gente não disputa uma com a outra. Igreja não tem que disputar uma com a outra. Não tem que ter igreja melhor do que a outra. O apóstolo Paulo já resolveu esse assunto lá atrás, 2000 anos atrás. Nós não brigamos entre nós mesmos. Nós não estamos disputando entre nós mesmos, porque o evangelho pregado no Assembleia de Deus é o evangelho pregado nas demais denominações. Tem que ser, irmão. Tem que ser. O apóstolo Paulo disse isso. Nós falamos a mesma coisa. Tá? Aqui eu quero voltar ao pastor batizador. O nosso pastor batizador aqui é o pastor Celso da Costa Brasil. Mas e você que veio de uma outra igreja, já veio batizado e está aqui na nossa igreja? Então, é exatamente por causa desses problemas que podem acontecer que o apóstolo Paulo fez questão de mostrar que todos os demais pastores, eles também são ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo.
Eu, por exemplo, vim da igreja de Itaboraí, estou aqui há 18 anos. Fui batizado em Itaboraí. O pastor batizador lá na época em Itaboraí era o pastor Américo dos Santos, o pastor presidente do campo de Campo Sul. Então, não foi ele que me levou às águas, mas ele foi quem assinou o cartão de membro. Ele é o pastor batizador. Foi ele que promulgou, foi ele que promoveu o batismo. Aí agora eu estou aqui, na igreja, Assembleia de Deus, no Ministério Fonseca, pastoreado pelo pastor Celso da Costa Brasil, que é o batizador desse ministério. O apóstolo Paulo está mostrando para mim que o fato de eu ser batizado lá em Itaboraí pelo pastor Américo dos Santos não significa mais nem menos de ser batizado aqui pelo pastor Celso da Costa Brasil. E que assim como eu devia ouvir o pastor Américo dos Santos como meu orientador, hoje eu estou aqui no Fonseca, o meu pastor orientador é o pastor Celso da Costa Brasil. Assim como o pastor Américo dos Santos era ministro de Deus e despenseiro dos mistérios de Cristo, o pastor Celso da Costa Brasil, como pastor batizador, é ministro de Deus, dispenseiro dos mistérios de Cristo aqui em nosso lugar. É isso que o apóstolo estava querendo mostrar para a igreja. Esquece, gregos, irmãos gregos, esquecem essa cultura. Se esqueçam dessa cultura de ficar disputando sabedoria, porque não é nada disso que a gente quer. A gente aqui quer que todos sejam um. Jesus quer que todos nós sejamos um, que falemos a mesma coisa. E isso, irmãos, é muito interessante, porque a Grécia não conseguiu emplacar. A Grécia tinha muita gente com sabedoria humana e não conseguiu emplacar. Não conseguiu. Graças a Deus que não conseguiu. E querem saber por que não conseguiram? Porque eles disputavam entre si. E aí veio o Evangelho e alcançou todo o Ocidente e tem alcançado o mundo inteiro. Sabe por que alcançou e tem alcançado? Porque o Evangelho é um só. Eu me lembro aqui de 2 episódios recentes que marcaram muito a minha vida. Um foi o casamento do pastor Okiri e a missionária Estela. Deus abençoe vocês se estiverem me ouvindo. O pastor Okiri é um africano da Nigéria, tá? E ele fez um voto de casamento aqui, onde ele se comprometeu a ser esposo da Estela. Ele fez um voto simples, mas ao mesmo tempo um voto muito bíblico. Muito bíblico. Tão bíblico quanto os melhores votos que se fazem aqui no Brasil. Eu não me admirei de ter visto um voto como nunca tinha visto. Não é isso. Mas um voto bíblico com o voto bíblico aqui no Brasil. Isso me causou uma admiração, uma alegria muito grande. Por quê? Gente, Nigéria é outra cultura, é outro continente. Eles têm um outro tipo de roupa, eles têm um outro tipo de música, eles têm um outro tipo de negócio, um outro tipo de comida. É totalmente diferente da gente aqui. Só tem uma coisa: o evangelho que é pregado na Nigéria é o evangelho que é pregado aqui no Brasil. Aleluia! É um só. Aquilo que é pregado aqui no Brasil é pregado em qualquer parte do mundo. Outro exemplo que me chamou muito a atenção é um artigo que eu li sobre o crescimento dos evangélicos na França. A gente sabe que a França é um país de tradição católica, mas o evangelho tem avançado na França. E
que o artigo não foi escrito por um crente. Com certeza não foi escrito por um crente, senão ele saberia dizer a razão do fenômeno, né? Então, eles estavam estudando o fenômeno e estavam dizendo assim, olha, não é muito fácil entender esse crescimento dos evangélicos aqui na França. Não é muito fácil. Por quê? Porque eles descobriram que o crescimento do evangelho lá vem da África, vem da Ásia e vem da América Latina. Gente que sai da África vai para a França e forma a igreja, gente que sai da Ásia vai para a França, forma a igreja, gente que sai da América Latina vai para a França e forma a igreja. E eles disseram 3 coisas que me emocionaram. Eles disseram o seguinte: olha, mesmo que eles não se conheçam, e eles não se conhecem, eles não têm nada em comum, assim, amizades, fazem trabalhos em comum, não fizeram uma organização em que juntasse africanos, asiáticos e latino-americanos, não fizeram isso. Cada qual está lá, levando a sua vida, servindo a Deus lá na sua igreja. Mas eles têm 3 coisas que eles fazem igualzinho. A primeira, o batismo. A segunda, a ceia. E a terceira, o comportamento cristão. Eu tenho que dar glória a Deus. Aleluia! Então, os latino-americanos que vão para a França são crentes com o mesmo comportamento dos que saem da Ásia e vão para a França, dos que saem da África e vão para a França, porque o Evangelho de Jesus Cristo é um só. E Jesus tinha dito: se vocês forem um, se os discípulos forem o mundo vai crer que eu sou o enviado de Deus. E essa crença do Evangelho, ela é porque o Evangelho é um só. E isso é fantástico. O Evangelho não pode ser dividido em vários tipos de saberes. Não, o Evangelho é um só. Tem aquele que é igual Paulo, né? Aquele que é igual Paulo, que é uma pessoa erudita, de muito bem bronco, igual o apóstolo Pedro. Tem aquele que é totalmente avivado, igual a Paulo, mas o Evangelho pregado é um só. Portanto, meus irmãos, a consideração que o apóstolo Paulo está pedindo dos irmãos é a consideração que se pede hoje também, que os homens nos achem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. E eu quero, para finalizar esta lição maravilhosa, muito bem escrita aqui pelo pessoal de Belém, uma revista muito boa, eu quero finalizar com aquela parte que o apóstolo Paulo também está dizendo que precisamos ser fiéis. Né? Precisamos ser fiéis. O versículo 2 diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Isso é muito sério. Por que o apóstolo Paulo enfatiza que o despenseiro tem que ser fiel? Sim, isso é uma resposta que está aqui no versículo de número 20. Né? No versículo de número 20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Isso é muito sério. É muito sério. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: meu irmão, que vocês achem em mim, achem em Pedro, achem em Apolo fidelidade
tanta fidelidade no Senhor, que o Evangelho não seja, o Evangelho que nós pregamos, não seja para vocês uma filosofia. Mais uma vez, Paulo dá uma cutucada lá na filosofia. Não é um Evangelho de palavras, mas um Evangelho de virtude, ou seja, um Evangelho do poder de Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte: que sejamos fiéis na oração, que sejamos fiéis na leitura da palavra do Senhor, que sejamos fiéis no temor ao Senhor, para que a pregação que nós fazemos não seja uma filosofia, não seja somente palavras, mas que sejam traduzidas no poder de Deus. Que a pregação que sai da nossa boca, que sai da tua boca, que sai da minha boca, que sai da boca dos pastores das Assembleias de Deus, dos pastores das igrejas do Senhor aqui no Brasil, que a pregação que sai da boca dos crentes, seja uma pregação traduzida em libertação dos endemoniados, seja traduzida em salvação, em transformação de vida, seja traduzida, irmãos, no poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Nós não somos apenas uma falácia, nós somos o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o que transforma, é o que cura, é o que liberta. Isso não são palavras simplesmente, isso é o poder de Deus em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, que sejamos fiéis, porque pode ser um dia que você seja procurado para dar um conselho a alguém. E se você for fiel na palavra do Senhor, na oração, quando precisar de você dar um conselho, você tem uma palavra do Senhor para essa pessoa. Pode ser que alguém venha te pedir para orar por um enfermo, uma pessoa que está doente. Se você é uma pessoa que está sendo fiel ao Senhor na oração, na palavra, no temor ao Senhor, você vai lá, você vai orar, Deus vai operar. Pode ser que você seja chamado porque alguém manifestou espírito maligno lá nessa pessoa. E pastor, não vou não, chama o pastor. E se o pastor não estiver perto? E se não der para chamar um obreiro? E pastor, não vou não. Seja fiel na oração, seja fiel na leitura bíblica, seja fiel no temor ao Senhor. Tá? Você é um ministro de Deus, você é um dispenseiro. Olha, é a dispensa de Deus nesse mundo. Tá? Você é a dispensa de Deus nesse mundo. Para a cura do enfermo, para a libertação do endemoniado, para uma palavra de conselho para quem está desesperado. Isso está nas nossas mãos. Nós precisamos ser fiéis. Que o Senhor nos ache fiéis nesses dias tão difíceis, dias de pandemia, dias que as pessoas estão amarguradas, dias em que as pessoas estão se matando, dias em que as pessoas estão perdidas. Você tem uma palavra, você tem uma oração, você tem autoridade do Espírito Santo, porque o Evangelho que está sobre a nossa vida não é um Evangelho de palavras apenas, é o Evangelho que é o poder de Deus, é traduzida em vigor, em poder de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada e creia que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. E você vai ver muitos milagres acontecendo, porque o Evangelho de Cristo na sua vida vai fazer coisas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.